Olá pessoal, então antes de a gente começar a cinética química, a gente vai relembrar termoquímica, que a gente estudou até então, beleza? O que é a termoquímica? É a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas, beleza? Essa é uma definição básica. A termoquímica, no sistema IE, reação da madeira mais oxigênio, está havendo liberação de energia para o ambiente. Então, a combustão, aí, a queima desse pedaço de madeira, como eu já citei algumas vezes para vocês, é um exemplo de quê? De uma reação química. Qual que é a diferença de uma reação química para uma reação física? Na reação química existe a quebra das moléculas dos reagentes e há a formação de novos produtos. Aquelas moléculas quebradas, elas vão se rearranjar, formando novos produtos. É o caso da combustão, aí, da queima dessa madeira. Para mim ter uma combustão, sempre vou precisar de oxigênio. Beleza? Então, madeira mais oxigênio vai liberar ali dióxido de carbono e água, como a gente já viu. Tranquilo? Então, dando sequência aqui, para quebra, como eu falei para vocês, para quebra das moléculas e uma reação física. O que é uma reação física? Numa reação física, os átomos eles não vão mudar. Por exemplo, uma transformação física, a água fundindo ou a água solidificando, as moléculas ainda continuam sendo H2O. Beleza? Essa é a diferença. Entalpia de um sistema pode ser conceituada como conteúdo energético do sistema. O que significa isso? Conteúdo energético do sistema. A entalpia, no slide anterior, a gente viu um pedaço de madeira. Aquele pedaço de madeira tem uma determinada quantidade de energia armazenada. É uma quantidade de energia armazenada que a gente chama de entalpia. A variação de entalpia é o quê? A diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, como a gente viu. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho reagentes, esses reagem formando novos produtos. As moléculas vão se rearranjar novamente. Novos produtos. Para que haja quebra dessas partículas, dessas moléculas, é preciso um gasto energético. Se o saldo energético final for positivo ou negativo, a gente vai ter uma reação que a gente chama de reação exo- ou endotérmica, como a gente vai ver a seguir. O que significa isso? Que é quando há liberação de calor ou há absorção de calor. Uma reação exotérmica é aquela que libera calor para o meio. Por exemplo, a combustão daquele pedaço de madeira lá é um exemplo de uma reação exotérmica. A entalpia dos produtos é a menor que a entalpia dos reagentes. Logo, a variação de entalpia ela é menor do que zero, ela é negativa. A mais B forma AB mais calor. A mais B forma AB e a variação de entalpia é menos X. O que significa? A variação de entalpia negativa significa que houve a liberação de calor para o meio. Tranquilo? Uma quantidade de calor foi absorvida para quebrar as moléculas nos reagentes. Outra quantidade de calor foi utilizada, outra quantidade de energia foi utilizada para formar as novas moléculas, que é a entalpia padrão de formação. Só que sobrou energia. Sobrou energia? Então, isso é uma reação exotérmica. Essa energia que sobrou, ela vai ser em forma de calor. Uma reação exotérmica. A gente não vai ver esses exemplos aqui para não demorar muito. Uma reação endotérmica, pessoal, é aquela que absorve calor do meio. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. A variação de entalpia vai ser positiva, então. Por exemplo, A mais B forma AB. A variação de entalpia vai ser positiva. Significa o quê? Que durante essa reação precisou absorver calor ainda. Um exemplo disso,
Um exemplo de reação endotérmica é a fotossíntese. Para que a planta sintetize o próprio alimento lá, ela vai fazer o quê? Ela vai captar, vai receber energia solar, beleza? Então, esse é um exemplo de reação endotérmica. Aqui também tem exemplos, mas a gente não vai se ater. Ó, calor ou entalpia de formação. É a quantidade de calor libertada ou absorvida na formação de um mol dessa substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Substâncias no estado padrão, exemplificando, grafite e diamante são substâncias simples, mas na forma alotrópica, grafite é mais estável, por isso o grafite é substância no estado padrão. Aqui a gente está falando de alotropia. A gente sabe que o carbono ele pode formar tanto o diamante como o grafite, beleza? Em que se diferencia um do outro? Um material é extremamente duro, o outro material tem uma dureza bem baixa, ou seja, é bastante mole, né? Dá para dizer assim, é justamente na formação. Por isso que a gente fala, substâncias simples, por exemplo, o oxigênio e ozônio também são formas alotrópicas, assim como a gente tem o fósforo. No grafite, o carbono grafite é o mais estável quando a gente fala em substância, em energia padrão de formação. Convencionou-se atribuir variação de entalpia zero ao grafite e outras substâncias no estado padrão. Como no oxigênio também a gente atribui zero, como a gente já comentou. Entalpia padrão. Entalpia de uma substância simples a 1 atm e 25 graus Celsius no estado padrão e forma alotrópica mais estável é considerada igual a zero, como a gente falou. Ó, o carbono diamante aqui é diferente de zero. O ozônio também é diferente de zero. Beleza? O oxigênio é zero e o carbono grafite, falando dos estados alotrópicos que a gente comentou. Energia de uma substância composta. É a entalpia de formação dessa substância a 1 atm e 25 graus Celsius, partindo-se da substância simples no estado de forma alotrópica mais comuns. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente tem uma energia padrão de formação. Por exemplo, H2O. Na formação da molécula de água, de 1 mol de molécula de água, a variação de entalpia é menos 241,8. Significa o quê? Que quando hidrogênio e água, que eram reagentes, formaram a molécula H2O, o que aconteceu? A variação de entalpia foi negativa. Significa o quê? Que essa é uma reação exotérmica. Houve a liberação de calor, beleza? Assim como a gente tem do dióxido de carbono, do CO2, também uma reação exotérmica. Lembrando, pessoal, esses valores eles são tabelados, beleza? Calor ou entalpia de combustão. É a variação de energia que ocorre na combustão de 1 mol de substância a 25 graus e 1 atm de pressão. Essas são as condições normais de temperatura e pressão. 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Por quê? As substâncias elas podem se comportar de forma diferente se elas estiverem expostas a pressões diferentes, a pressões muito altas ou temperaturas muito elevadas. Ela pode se comportar de forma diferente. Calor ou entalpia de combustão, exemplificando, carbono mais oxigênio forma CO2. A variação de entalpia é menos 94 quilocalorias por mol. CH4 mais 2O2 forma CO2 mais 2H2O. Aqui a gente já tem uma equação que está balanceada. Lembra que a gente falou sobre o balanceamento das equações? Quando ela não está balanceada, a gente tem que fazer. Então, a variação de entalpia aqui é de menos 213. Ou seja, quando eu tenho um combustível mais um comburente, sempre vai acontecer o quê?
a liberação de dióxido de carbono e de água. A lei de Hess, pessoal, que é essa que eu queria falar para vocês. A lei de Hess consiste em quê, pessoal? Ela diz que não importa se eu tenho uma substância A forma B, se eu digo que A forma B, A forma C também. A lei de Hess, na verdade, é uma forma matemática de eu resolver equações termoquímicas. A variação de entalpia envolvida numa reação química sob determinadas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, ou seja, a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. Não importa se eu tenho alguns reagentes que formam um produto, se no meio disso ocorrem várias reações. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com essas reações de forma que eu possa eliminar substâncias. Lembra? A gente fez exercício sobre isso. Ó, a lei de Hess é muito útil para determinar indiretamente o calor de reação, impossível de ser medido experimentalmente. O calor total liberado ou absorvido nas reações sucessivas, A forma B e B forma C, é igual ao calor liberado ou absorvido na reação A forma C. O calor liberado ou absorvido na reação AC não depende do número de estados intermediários. Os estados intermediários são aquelas reações intermediárias que a gente comentou. As consequências da lei de Hess. Podemos trabalhar equações químicas como se fossem equações matemáticas. Isto é, permite calcular a variação de entalpia de uma determinada reação, que é uma incógnita, pela soma das reações do ΔH conhecido, cujo resultado seja a reação de X. Lembremos-nos que ao multiplicar ou dividir os coeficientes estequiométricos de uma reação termoquímica por qualquer número, devemos multiplicar ou dividir o valor de ΔH dessa reação pelo mesmo número. O que a gente tem que lembrar? A lei de Hess, ela pega as equações termoquímicas e trabalha com elas como se fossem equações matemáticas. Beleza? Quando eu preciso eliminar um termo, quando eu preciso do inverso de um termo, eu multiplico ele por -1, eu jogo ele para o outro lado. Então seria basicamente isso. Eu multiplico a equação por 2, por 3, por 4. É como se eu fizesse, como se eu montasse um sisteminha de equações. Para que eu pudesse descobrir a incógnita final, que é a variação de entalpia final. Porque geralmente vai ser dado o quê? As variações de entalpia das equações intermediárias. E pede para mim calcular a variação de entalpia da equação geral, da equação final. Como a gente tem aqui, podemos obter o NH4Cl por dois caminhos diferentes. O primeiro caminho, NH3 mais HCl, forma NH4Cl. A variação de entalpia é 41,9. Ou a gente pode calcular assim, consequência da lei de Hess. O segundo caminho. O que a gente fez? A gente trabalhou, a gente tinha as três equações. Lá te mostrou uma equação. A gente tinha três equações intermediárias. A gente precisava chegar nessa equação final aqui. Essas três equações intermediárias, eu trabalho com elas de modo que eu possa eliminar termos que estejam em lados opostos. Se eu tenho termos iguais em lados opostos, eu posso cortar eles, beleza? Sobrando as variações de entalpia, fazendo a soma nesse caso, vai ser menos 38 quilocalorias. Mas a gente já fez alguns exercícios sobre, por isso eu estou falando rapidamente. Energia de ligação é a energia necessária para romper um molde de ligações quando se obtém átomos isolados no estado gasoso. A principal aplicação prática é permitir o cálculo da variação de entalpia das reações, conhecendo-se as energias de ligações. Então, é a energia que serve para quê? Para romper... Lembra que eu falei para vocês dos reagentes? Os reagentes que são produtos formam novos produtos? Para eles se romperem, para aquela molécula se romper, ela vai gastar energia. É essa energia de ligação. Também é um valor que é tabelado. Por exemplo, aqui, a gente para quebrar e formar uma molécula nova, tinha hidrogênio e cloro. Para formar hidrogênio e cloro, eu precisei gastar uma quantidade de energia. Aqui tem os valores. Pessoal,
Um abraço e até mais.